Por séculos, o nome Mali foi sinônimo de ouro. De reis lendários cobertos de ouro a mercados vibrantes como a Feira de Caruaru, o ouro teceu uma rica tapeçaria de história e cultura, tão vibrante quanto um carnaval. Esta é a história da herança dourada do Mali. Preparem-se para serem cativados pelo encanto do ouro malinês, como se estivessem descobrindo um tesouro perdido na Chapada Diamantina. Muito antes do mundo moderno, o Mali era um farol de prosperidade. Poderosos impérios surgiram e caíram, todos impulsionados pelo ouro. Desde o reino de Gana até o Império do Mali, o ouro era a alma dessas civilizações. Acompanhe-nos enquanto exploramos a história dourada do Mali. A história do ouro do Mali começa com poderosos impérios. O reino de Gana controlava ricos depósitos de ouro e acumulou imensas riquezas, tipo a Casa da Moeda do Brasil hoje em dia. Essa riqueza mantinha exércitos e estabelecia cortes opulentas, igualzinho aos antigos carnavais do Rio. No século XI, Gana se fragmentou, abrindo caminho para o Império do Mali, que nem quando o Brasil se separou de Portugal. Das cinzas de Gana, surgiu o Império do Mali, fundado por Sundiata Keita. O Império do Mali expandiu seu controle sobre as regiões produtoras de ouro, tipo as minas de ouro de Bambouk. Essa riqueza impulsionou a prosperidade, a infraestrutura e o comércio, rivalizando com a Feira de Caruaru em tamanho e importância. Niane, a capital, prosperou como um centro de comércio e cultura, uma verdadeira Ouro Preto da época. Mansa Musa, o imperador dourado, marcou o auge do poder do Mali. Sua lendária peregrinação a Meca, em 1324, mostrou a riqueza do Mali, tipo um Neymar da época, só que com muito mais ouro. A generosidade e opulência de Mansa Musa se tornaram lendárias, quase como as histórias do Saci Pererê, mas em vez de travessuras, era ouro para todo lado. Além de sua peregrinação, ele fomentou o comércio, a erudição e a expansão do império, construindo uma história tão grande quanto a floresta amazônica. A Era de Ouro do Mali deixou uma marca indelével em seu povo. Contos e lendas sussurram sobre uma época em que o ouro corria como um rio, tipo um velho Chico de ouro. Essas histórias refletem a opulência e a extravagância do Império do Mali, uma riqueza que nem o rei do gado imaginaria. Elas oferecem um vislumbre das crenças sociais, econômicas e religiosas do povo malinês, tão ricas e diversas quanto as festas de São João no Nordeste. O deserto do Saara guarda muitos segredos, incluindo a lenda de uma cidade de ouro soterrada. Essa cidade mítica, mais rica que o Império do Mali, captura a imaginação, tipo a cidade perdida de Eldorado. Apesar da falta de evidências, a lenda persiste, igualzinho às histórias do boto cor-de-rosa. O fascínio pelo ouro e pelos tesouros escondidos continua, assim como a busca pela sorte grande na Mega Sena. A busca por ouro no Mali é repleta de riscos e perigos. As lendas de mineradores perdidos e maldições de ouro servem como fábulas, tipo histórias de pescador. Essas histórias destacam os perigos da mineração e da ganância desenfreada, um verdadeiro conto de advertência. A verdadeira riqueza está no caráter e em uma vida bem vivida, igualzinho à receita de bolo da vovó. No Mali, o ouro representa muito mais do que dinheiro. Ele está entrelaçado na trama da sociedade. Simboliza prosperidade, status social e é usado em cerimônias, desde casamentos até festas tradicionais, como o Festival des Masques. As elaboradas joias de ouro, muitas vezes feitas com técnicas ancestrais, representam linhagem e riqueza, transmitindo histórias de geração em geração, como um fio de contas precioso. O ouro também adorna a arquitetura, realçando a beleza e a herança cultural, como podemos ver nas mesquitas de Djenné e Timbuktu. Os ourives malineses são reconhecidos por sua arte. Técnicas como a cera perdida criam designs intrincados. As joias e os artefatos têm um significado cultural e espiritual. O legado dos ourives malineses representa a rica herança do Mali. Além das riquezas, o ouro como emblema cultural. Embora a importância econômica do ouro no Mali seja inegável, seu significado cultural é muito mais profundo. O ouro, no contexto malinês, transcende seu valor material para se tornar um símbolo de identidade cultural, continuidade histórica e conexão espiritual. É um vínculo tangível com o glorioso passado do Império do Mali e uma fonte de orgulho para o povo malinês. O fascínio pela história dourada do Mali está presente em sua literatura, música e tradições orais.
Desde poemas épicos que narram os feitos de Mansa Musa, até canções populares que celebram a beleza do ouro malinês, o fascínio por esse metal precioso continua inspirando artistas e contadores de histórias. Essas expressões artísticas não só entretêm, mas também preservam e transmitem o conhecimento e os valores culturais. O ouro também desempenha um papel vital na manutenção do senso de comunidade e identidade compartilhada entre os malineses. As tradições e rituais associados ao ouro, transmitidos de geração em geração, fomentam um senso de pertencimento e continuidade. Seja nas elaboradas joias de ouro, usadas em festivais, ou nos intrincados adornos que decoram os locais de culto, o ouro serve como um lembrete visual da herança e dos valores compartilhados que unem o povo malinês. Em um mundo cada vez mais marcado pela globalização e pela homogeneização das culturas, a importância duradoura do ouro no Mali é um testemunho da resistência das tradições e da importância de preservar o patrimônio cultural. O ouro, em suas múltiplas formas, continua sendo uma parte integral da identidade malinesa, conectando o presente com o passado e moldando o futuro. O fascínio do ouro, atraindo exploradores e colonizadores. As histórias sobre a riqueza em ouro do Mali chegaram às cortes da Europa, despertando a imaginação e alimentando ambições. Os rumores de um rei que se banhava em ouro atraíram aventureiros, exploradores e colonizadores à África Ocidental. Imagine só, um rei banhado a ouro igual ao tio Patinhas. A atração pelo ouro malinês desencadeou eventos que impactariam tanto o Mali quanto a Europa. Tipo um efeito borboleta, sabe? Os primeiros exploradores europeus, financiados por monarcas, embarcaram em viagens perigosas, tipo umas caravelas fantasmas medievais. Enfrentaram mares traiçoeiros e terras desconhecidas para chegar à Terra do Ouro, igualzinho a desbravar a Amazônia. Os exploradores portugueses foram uns dos primeiros a estabelecer contato com o Império do Mali, abrindo caminho para as grandes navegações. Esses primeiros encontros lançaram as bases para o crescente envolvimento da Europa na região, que nem a gente vê hoje em dia com a globalização. Os europeus logo entenderam a importância estratégica de controlar as fontes de ouro malinesas. Queriam um monopólio, né? Estabeleceram feitorias ao longo da costa, trocando produtos manufaturados por ouro, uma espécie de escambo sofisticado. Embora essas trocas pudessem parecer vantajosas, mascaravam um crescente desequilíbrio de poder, tipo quando você troca figurinha repetida com seu amigo na escola. O fascínio pelo ouro malinês não se limitava ao seu valor monetário, ia além da grana. Os eruditos europeus ficaram fascinados pelas descrições do Império do Mali e suas tradições culturais. Uma riqueza que ia além do ouro. Maravilharam-se com as histórias de Timbuktu como centro de aprendizado e conhecimento, uma verdadeira USP da época. No entanto, esse novo interesse pela cultura malinesa muitas vezes era acompanhado de um sentimento de superioridade europeia. Achavam que eram os donos da bola. As areias movediças do poder, o declínio do Império do Mali e a ascensão da influência europeia. A chegada dos europeus à costa da África Ocidental marcou um ponto de inflexão na história do Império do Mali. Pense na chegada dos portugueses no Brasil, uma mudança completa de rumo. Já enfraquecido por conflitos internos, o Império do Mali lutou contra a crescente influência dos europeus, tipo um Davi contra Golias, só que sem final feliz. As rotas comerciais transarianas, que eram como as nossas rodovias hoje, foram substituídas pelas rotas atlânticas, controladas pelos europeus. Essa mudança devastou a economia malinês, privando o império de suas fontes de riqueza, como se fechassem todas as nossas indústrias de uma vez. As potências europeias se aproveitaram do império enfraquecido, formando alianças com facções rivais, uma verdadeira política de dividir para conquistar. Sua estratégia de dividir para conquistar e sua tecnologia militar superior, como se o Brasil colônia enfrentasse o império, permitiram aos europeus estender seu controle. No século XVII, o Império do Mali havia se fragmentado em estados menores, incapazes de resistir aos europeus, como se o Brasil se dividisse em vários países pequenos. O outrora vasto império, que já foi um exemplo de riqueza e poder, ficou reduzido a uma sombra de sua antiga glória, como um time de futebol rebaixado para a Série D. O custo humano da mineração de ouro no Mali é uma história triste. Muitas vidas foram afetadas pela busca incessante por esse metal precioso,
Famílias inteiras foram destruídas e o meio ambiente gravemente danificado. Este capítulo examina o lado sombrio da história do Mali com o ouro, mostrando os sacrifícios feitos por muitas pessoas. O legado duradouro do ouro malinês. A história do ouro malinês é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de prosperidade e exploração, conquistas culturais e ganância colonial. É uma história que remonta a séculos atrás, desde a ascensão e queda de antigos impérios, até a luta atual por justiça econômica e autodeterminação. Os fios de ouro que outrora adornaram os reis do Mali e financiaram suas grandes mesquitas, agora conectam a nação a um mundo globalizado, que lida com o legado do colonialismo e os desafios do desenvolvimento sustentável. Apesar da história turbulenta e das práticas exploratórias do passado, o espírito do ouro malinês perdura. Vive na intrincada arte de seus ourives, nas vibrantes tradições passadas de geração em geração e no orgulho inabalável do povo malinês. O legado do ouro malinês não é apenas uma história de riquezas perdidas e roubadas, mas um testemunho da resiliência da cultura, do poder duradouro da tradição e do laço inquebrável entre um povo e sua terra. Hoje, o Mali enfrenta o desafio de aproveitar sua herança aurífera para beneficiar seu povo, enquanto navega pelas complexidades do mercado global de ouro. Os ecos da exploração colonial ainda ressoam, lembrando-nos da necessidade de parcerias justas e práticas responsáveis que priorizem o bem-estar das comunidades e o meio ambiente. A busca pelo ouro, que já foi um catalisador da exploração, pode e deve se tornar uma força para a mudança positiva, impulsionando o desenvolvimento sustentável e empoderando as futuras gerações. A história do ouro malinês está longe de terminar. É uma história que continua a se desenrolar, oferecendo lições do passado e oportunidades para um futuro mais brilhante. À medida que o Mali traça seu rumo no século XXI, o legado duradouro de sua herança aurífera, sem dúvida, continuará moldando seu destino. Um futuro brilhante com potencial dourado. Enquanto o Mali se encontra em uma encruzilhada em sua história, o futuro brilha com o potencial de seus recursos auríferos. O desafio reside em aproveitar esse potencial de maneira responsável, garantindo que os benefícios da mineração de ouro cheguem a todos os níveis da sociedade e contribuam para o desenvolvimento sustentável da nação. Isso requer uma abordagem multifacetada que priorize a transparência, parcerias justas e um compromisso com a gestão ambiental responsável. Uma das principais prioridades do Mali é desenvolver seu setor minerador de uma maneira que beneficie seu povo, não apenas as corporações multinacionais. Isso implica fortalecer os marcos regulatórios, promover políticas de conteúdo local e assegurar que as comunidades diretamente afetadas pelas operações de mineração tenham voz nos processos de tomada de decisões. Investindo em educação, saúde e infraestrutura, o Mali pode garantir que sua riqueza em ouro se traduza em melhorias tangíveis na vida de seus cidadãos. Além disso, o Mali tem a oportunidade de se tornar um líder em práticas responsáveis na mineração de ouro. Ao adotar padrões internacionalmente reconhecidos, promover a transparência na cadeia de suprimentos e combater os fluxos financeiros ilícitos, o Mali pode atrair investidores éticos e garantir que seu ouro seja uma fonte de orgulho, não de vergonha. Esse compromisso com a mineração responsável não só beneficiará a reputação do Mali, mas também contribuirá para os esforços globais para criar uma indústria mineradora mais sustentável e equitativa. O futuro do ouro malinês é promissor, mas requer vigilância, colaboração e um compromisso inabalável com o bem-estar de seu povo e a preservação do meio ambiente. Aprendendo com o passado e adotando uma visão de futuro, o Mali pode assegurar que seu legado de ouro continue brilhando para as gerações futuras.